Prontinho, Ana, pode começar. Boa noite, muito bem-vindo a todos. Eu sou Ilana Medeiros. Para quem não me conhece, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, de projetos e auditoria, né? Sou relacionamento médico, né, da empresa Audimed, aparelhos auditivos, e é uma honra para mim hoje estar aqui participando desse primeiro encontro, que é a Jornada de Excelência da Audimed, né? Então, para mim é uma honra estar aqui hoje com a Thaís. Para mim é uma honra hoje estar podendo falar desse tema tão importante, que é o zumbido. Estar recebendo essa convidada, que é uma parceira da Audimed, uma convidada tão especial, que é a doutora Graça Medeiros. A doutora Joyce também é minha sócia na empresa e é a fonoaudióloga técnica, né? E gostaria de agradecer a todos vocês e pedir para a doutora Graça se apresentar um pouquinho, né? Falar dela, falar o currículo dela. Cadê ela? Eu acho que sou eu, não? Fala. Daqui a pouco eu lhe apresento, eu passo para você, né? Tá bom. Eu acho, desculpa, eu queria. Acho que é isso mesmo, é a Joyce, depois a nossa convidada. Gente, boa noite. Realmente eu estou muito feliz em estar aqui participando, né, como pioneiras, como a doutora Graça já falou aí no nosso bate-papo, trazendo aí informação, tá, para tanto a população quanto os estudantes do curso de fonoaudiologia, né, os amigos e colegas fonoaudiólogos, né, e os otorrinos, né, toda a classe médica, tá certo? É um momento de coroação, né, assim, a gente está meio que comemorando também, né, o nosso primeiro ano de empresa, e aproveitamos para lançar essa primeira jornada, tá, Jornada de Excelência. Vão ter outros momentos. Essa primeira jornada serão 4 encontros, né, com especialistas. Hoje nós vamos escutar um pouco, conversar um pouco com a doutora Graça, tá, Medeiros, otorrino, né, aqui em Recife. Estou me referindo ao Recife e porque tem pessoas de outros estados, né? E uma referência, inclusive ela faz curso, ela é mentoranda também de doutora Tani, né, Tani do Instituto Gansães. Ela é a nossa mentora, né, de zumbido. Quem não ouviu já falar em doutora Tani, né? A nível mundo, porque ela é maravilhosa e ela é precursora e ela que criou o Novembro Laranja, né? E aí a gente bate umas palmas para ela, né? Porque ela vem aí com essa luta pela conscientização, inovação no cuidado auditivo, né? Mostrar às pessoas que sofrem de zumbido que o zumbido tem cura, e a doutora Graça vai explicar um pouco para a gente, né, dados científicos da própria doutora Tani também, né, em que os pacientes, eles conseguiram a remissão do zumbido, né, e hoje levam uma vida mais tranquila, entendeu? Eu não falei meu nome, mas eu acho que vocês estão vendo aí, eu sou Joyce Nascimento Caribé, sou fonoaudióloga, vou agora me apresentar. Sou fonoaudióloga, sou formada há mais de 20 anos, certo? Tenho especialização em audiologia. Tinha um sonho em exercer a minha profissão, né, com muito amor, porque eu tenho realmente muito amor pela audiologia. Aqueles que estão cursando ainda, que eu acredito que tem muitos aqui, né, cursando ainda o curso de fono, realmente a área de audiologia é encantadora, não quero nem colocar cimentinha na orelhinha de ninguém, mas assim, já puxando sardinha, né, a audiologia precisa de vocês, né, nós estamos aí com uma crescente de pessoas, de pacientes, não só com zumbido, mas com alterações auditivas, e a gente precisa de profissional, né, profissionais bons em diagnósticos, né, para poder realmente a gente
tratar, né, cuidar dessas pessoas com mais assertividade, né? A gente precisa realmente levar bem a sério. E aí eu convido todos a participar da jornada de 4 dias para se apaixonar ainda mais pela audiologia, né? Então, eu vou agora passar a palavra para a doutora Graça. Só vou pedir, num momentozinho lá no fim, para vocês abrirem as câmeras para tirar uma foto. Não sei se todos estão de laranja, se conseguiram se programar para isso, né? Mas se não conseguiram, o que vale é a intenção, né? E a participação de todos, tá certo? Sejam muito, muito bem-vindos. Qualquer questionamento, vocês podem fazer no chat. E a nossa marketing maravilhosa, Luciene, obrigada, já agradecendo desde já, né, todo esse empenho para lançar essa jornada nesse mês. Foi corrido, né, mas como você sempre faz tudo com excelência, não é à toa que a jornada tem o nome, a palavra excelência, né? Vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. E vocês são brilhantes. Muito obrigada, Luciene. Doutora Graça. Doutora Graça. Tá. Fique à vontade. Estamos aqui para lhe ouvir. É uma honra poder recebê-la. Obrigada. Ficar à vontade para falar desse tema tão importante, né, que é o zumbido, nesse Novembro Laranja. Para a gente, da Audimed, que também eu queria dividir com vocês, é uma felicidade hoje que a gente está comemorando nesse mês de novembro 1 ano de Audimed, né, Joyce? É um ano de uma história muito linda, que ao longo dessa jornada a gente vai falar um pouquinho para vocês. E a gente abre esse novembro tão especial de 1 ano com essa conquista que é a nossa empresa Audimed, com esse tema tão especial, que é o zumbido, e com essa jornada linda, que foi preparada pelo nosso marketing, né? E eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, e vamos dar início, né, com a nossa convidada, doutora Graça Medeiros. Certo. Bom, eu sou médica, otorrinolaringologista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz residência médica aqui também. Fiz meu título de especialista pela Associação Médica Brasileira e sou formada há mais de 30 anos. Então, assim, tenho uma experiência grande. Realmente, quando eu fiz residência, o zumbido era todo mundo aprendia que, eu não gosto nem mais de dizer isso, né? Mas que o zumbido não tem cura, e era muito ruim a gente quando a gente pegava um paciente de zumbido que a gente não podia fazer nada. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, né? Doutora Tani realmente é uma pessoa muito especial, além de uma médica excelente, ela também é uma pessoa muito especial e eu acho que não teria outra pessoa para abraçar esse tema. Eu, como já falei um pouquinho antes, mas quero de novo reforçar o Novembro Laranja, que é muito importante, a conscientização do zumbido, a conscientização da nossa audição, que nós devemos periodicamente, pelo menos uma vez por ano, ver como está a nossa audição, que é um órgão do sentido muito importante, muito ligado às emoções, então a gente não pode negligenciar. Vocês são realmente especiais, fazem tudo com muita excelência e eu fico muito honrada e agradeço muito ter sido convidada. E vamos lá, vamos debater um pouquinho sobre o zumbido, que o tema é bom. Vamos O tema é bom e o zumbido tem cura. Perfeito. Então, as perguntas vão ser feitas pela nossa fonoaudióloga técnica. Vamos dar início à nossa jornada com excelência Audimed. Vamos lá. Ai, Luzivânia já está aí mandando mensagenzinha no chat. Obrigada, Luzivânia. A gente que agradece a sua participação, você ter se inscrito, acreditar no nosso projeto. Saiba que esse projeto ele é o primeiro de muitos, e não sei se você é daqui de Pernambuco ou da Paraíba, mas você vai poder contar com a gente, se for daqui ou daí, com certeza, tá?
Doutora Graça, o formato dessa jornada, na verdade, não vai ser esse primeiro encontro, né? Seria para a gente fazer um bate-papo, né? Para ficar uma coisa mais tranquila, mais leve, né? No formato que a gente consiga fazer algumas perguntas e a senhora ter a liberdade de discorrer, né? sobre o assunto. Então, eu tenho algumas perguntas que direcionam, né? Na verdade, a lógica do assunto, e aí a senhora fique à vontade de complementar e falar aquilo que a senhora entende por dentro sobre o assunto, tá certo? Tá certo. E nada melhor do que se começar com essa pergunta, né? Que todo mundo quer saber, né? E o que é o zumbido? Né? Pois, vamos falar bem de uma forma como eu falo para os meus pacientes, né? O zumbido é uma percepção consciente de um som que não existe uma fonte sonora externa. Então, assim, você percebe um som, certo? Que não está existindo no ambiente. A gente percebe o som com o nosso cérebro. Nós não percebemos o som com o nosso ouvido. Se você falar comigo e eu não prestar atenção no que você está dizendo, eu não vou lhe ouvir. O ouvido capta, mas eu preciso completar essa via auditiva. Então, a via auditiva, ela começa. Temos o ouvido ele tem 3 divisões. A orelha, né, que chama-se hoje muito de orelha, mas é a orelha externa, a orelha média, que é a orelha que tem relação com o nosso nariz, e a orelha interna, onde a gente tem a cóclea, e é ali onde se processa o som para chegar no nervo auditivo. Depois do nervo auditivo, ele vai para o sistema nervoso central e é interligado com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, por isso que a gente percebe um som. Por exemplo, uma mãe, ela tem vários ruídos na sala, mas ela percebe o som da criança chorando. Como é que pode? Os outros sons estavam muito maiores, porque ela estava conscientemente focada naquilo ali. Então, a gente precisa estar consciente para poder a gente perceber o som. Só que o som do zumbido, ele não tem uma fonte externa. Mas como é que ele se dá? Por que é que ele acontece? Olha, nós não sabemos exatamente dizer como é isso, mas a gente sabe que tem uma falha nesse sistema. Por exemplo, eu tenho uma rolha de cera que está fazendo com que a percepção do som chegue diferente no meu cérebro. Então, essa rolha de cera pode gerar um zumbido. Eu tenho alguma infecção no meu ouvido, eu tenho alguma doença, seja do meu ouvido médio ou do meu ouvido interno. Isso pode causar uma percepção diferente, mas tudo isso é a nível de cérebro. Às vezes o paciente chega até a dizer, doutora, eu não sei, eu acho que é dentro da minha cabeça que está esse som. Mas é mesmo. Ela, por algum motivo, desencadeou aquele som. Tem uma falha nessa via. Às vezes é dentro do cérebro mesmo, às vezes é no sistema límbico, às vezes até o paciente faz assim, eu disse, você está passando algum problema, está com muito estresse? Às vezes o paciente diz, não, doutora, eu estou até numa fase boa. Mas aí a gente vai esmiuçando, entendeu? Porque o som é muito ligado às emoções. Então, eu só posso falar que o zumbido, quando você tem um zumbido, alguma coisa não está bem. E é nessa via aí que a coisa mais, na grande maioria das vezes, é na via auditiva. A gente até sabe que existe o zumbido que ele não é deflagrado pela via auditiva, mas a gente acha que para ele ser deflagrado, alguma coisa foi mexida aí. Mesmo que não seja o ouvido em si, né, que é onde capta o som, mas aí tem o outro caminho. Alguma coisa aconteceu por ali. Certo. Eu falo muito, viu?
Mas aí a gente já consegue emendar aí na próxima pergunta, que seria, quais são as causas mais comuns, doutora, do zumbido, e como é que elas afetam a qualidade de vida do seu paciente, né, no caso do paciente? Pronto, veja, nós temos, o zumbido, ele é um sintoma. Então, se tem um zumbido, eu tenho que procurar a causa. Na grande maioria das vezes, o zumbido, há um problema nessa via auditiva, né? Então, eu vou ter que investigar a via auditiva. Eu já vou entrando aqui nos exames que a gente tem que fazer, no que é que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada. Por quê? Pelo tipo de zumbido, pelas características, já me direciona para eu pensar qual é a causa. Eu preciso fazer um exame de otorrino que não só envolva o ouvido, mas que também envolva o pescoço, essas vias que estão próximas, a articulação temporomandibular. Então, eu vou precisar fazer esses exames. Depois disso, eu passo para os exames que são os exames de ouvido, né? A audiometria. Aí, hoje em dia, a gente tem a audiometria convencional, que vai me dizer se o paciente tem alguma perda auditiva. Mas o paciente, ele pode não ter uma perda auditiva que ele perceba. Aí, hoje em dia, a gente já tem a audiometria de altas frequências. O paciente não tem perda auditiva, ele consegue uma boa, a gente chama, ele tem uma audição social perfeita, mas ele tem alguma perda na via auditiva. Aí a gente tem a acufenometria, que é como o paciente vai, a gente vai tornar esse zumbido plausível, porque ele escuta, eu sei como é. Então, vamos quantificar esse zumbido. Quantificar também é uma outra coisa que a gente pergunta. Para esse zumbido, lhe afeta em quanto? De 1 a 10. O que é que você considera que seu zumbido lhe afeta? Então, é uma outra pergunta. E aí vem os exames de imagem, que também, mas assim, tudo isso vai depender do que a gente for encontrando no caminho. Quais são as causas mais frequentes? Então, as causas mais frequentes do zumbido os problemas na via auditiva, como eu já falei desde o começo. Mas a gente tem outras coisas que também levam ao zumbido. Então, problemas na articulação temporomandibular, mas como isso? Isso sim. E, às vezes, problema muscular. Então, essas pessoas que têm problema de bruxismo, também um problema que pode levar ao zumbido. Às vezes, você trata isso até com fisioterapia e a pessoa resolve o zumbido. Quais são as outras causas? Estresse, maneira de encarar a vida, entendeu? O estresse, é uma coisa que a gente negligencia muito. Mas o estresse, ele causa muita coisa. Causa muito problema de saúde, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem úlcera de estômago. O que é uma úlcera? É um buraco no estômago que você conseguiu pelo estresse. Então, como é que você não pode desenvolver um zumbido pelo estresse? Pode sim. Se você tem pressão arterial elevada e negligencia, se você tem maus hábitos alimentares, então aquelas pessoas que descontam tudo na comida, a comida com muitos açúcares, a comida com muito carboidrato de rápida absorção, que a insulina vai lá para cima, isso pode também levar a zumbido. Que não tem uma rotina, o sedentarismo. Então, para tratar o zumbido, eu vou ter que saber a causa. E uma coisa também que a gente diz, olha, na grande maioria das vezes, mais de 90% dos zumbidos não é nenhum problema que a gente não possa resolver. Existe o zumbido que é causado por um tumor no ouvido, um tumor na cabeça, mas isso é pouco, isso não é o que a gente vê sempre. O que a gente vê é que está tendo um problema ali na via auditiva, ou na vizinhança, ou dentro da cabeça, ou ainda longe.
Até problema digestivo pode levar a zumbido. Para você ver. Nós temos, no nosso organismo, nós temos movimentos involuntários para bombear o sangue. O coração é músculo, ele precisa bater. Tudo isso é audível, só que nós não percebemos. Imagina a gente ficar ouvindo o tempo todo, sangue circulando, as contrações dos músculos, mas nós podemos tornar isso audível, desde que a gente deixe de perceber outras coisas e passe a perceber isso. Você simplesmente fica ligado nisso. E aí acha logo, né? Ai, doutora, eu acho que eu estou com alguma coisa muito séria, esse zumbi dentro da minha cabeça, veja logo que você não tem nada sério, mas você tem uma coisa muito chata. E a gente vai tratar. Agora, eu ainda não tenho a pílula mágica. O zumbido é um sintoma eu tenho que procurar a causa e eu vou procurar tratar. A gente vai tratar, a gente vai melhorar isso. Isso tem jeito. Agora, não tem assim. Porque, numa urgência mesmo, o paciente chega e diz assim, doutora, me dê, pelo amor de Deus, um remédio para esse negócio parar. Esse remédio mágico, eu não tenho, mas a gente vai chegar lá. O tratamento, eu estava dizendo, olha, na pior das hipóteses, e que acho que é uma das melhores, a gente vai botar um aparelhinho aí para bloquear esse... E você vai ouvir outras coisas. Não dê tanta importância ao seu zumbido, né? Porque você se focou nele. O cérebro da gente tem uma capacidade de habituação. Nós, quando deixamos de dar importância a alguma coisa, o trajeto mesmo. A gente vai fazendo um trajeto para o trabalho. Aí, no começo, a gente olha tudo, né? Então, a gente percebe, olha, eu vou trabalhar, aqui perto tem uma farmácia, ali perto tem isso. Então, você percebe tudo, porque aquilo é uma coisa importante. Depois você vai para o trabalho no automático. Aí você faz, eita, eu já passei a farmácia, eu queria parar na farmácia. Por quê? Porque o cérebro da gente tem essa capacidade de habituação. Então, o seu zumbido pode até não desaparecer, mas você vai se habituar com ele e ele não vai ter a importância que você está dando agora. A primeira é que ele não é uma coisa que você vai morrer dele, entendeu? A não ser que você realmente importe muito. Né? E, bom, é mais ou menos isso. As causas são diversas. Problemas hormonais, a mulher na menopausa, na TPM, isso mexe muito com o emocional. Os distúrbios da tireoide. Então, a gente tem o ouvido, o nervo, o sistema nervoso central, toda essa vizinhança que a gente tem que ver, essas dores articulares, essas dores musculares, e a gente ainda tem a distância, e todos os exames de sangue, o que pode... Você tem um problema de tireoide, seu coração está batendo acelerado, você precisa tratar isso, vai melhorar o zumbido, com certeza. Eu me recordo que, em um bate-papo com a senhora me comentou que um paciente seu, a senhora questionou, né, se ele, em quais momentos ele percebia que o zumbido dele piorava. E aí a senhora fez uma manobra no pescoço dele, para a esquerda e para a direita, e ele disse que imediatamente, quando virou para um lado, ele piorou. Não foi isso? Isso. Aí isso corrobora o que a senhora acabou de falar sobre a questão muscular, né? Às vezes as pessoas estão com muita tensão nessa região e aí acaba desencadeando mesmo, né? Frequentemente a gente recebe lá na clínica pacientes com zumbido encaminhados por vocês otorrinas, né? E a maioria para fazer a adaptação de aparelho auditivo, né, e iniciar a terapia sonora, né? E aí, sempre que eu sou a pessoa que vou atender, né, porque nós somos uma equipe, eu tenho cuidado isso as meninas também têm, de fazer uma anamnese
bem específica, né? Então, eu sempre pergunto tudo isso que a senhora também pergunta, né? E quando, de repente, eu sinto falta de algum outro exame que ele possa fazer para poder a gente não só focar naquele tratamento através do aparelho, a gente sempre faz uma solicitação, bate um telefone, conversa com o otorrino, e graças a Deus, a grande maioria, né, que a gente trabalha já tem esse pensamento e essa certeza de que o zumbido ele pode ter várias causas, né, e a gente não é só colocar o aparelho, né, no paciente e dizer assim, olha, você vai ficar curado, até porque, né, na minha experiência, quando eu recebo o paciente e ele tem uma audição até uma perda leve, né, e a gente vê que em agudos, realmente, a partir da frequência de 6.000, começa a ter uma queda maior, e aí quando a gente vai para uma audiometria, né, de altas frequências, a gente verifica que lá nas altas frequências tem uma perda auditiva, existe aí o componente auditivo, que pode estar causando esse zumbido, como também um componente, por exemplo, de um paciente emocional, né, que passou por perdas, né, por tratamentos em família com doenças graves, e acabou que mudou a própria pandemia. Eu tenho um paciente que trabalhava, professor de universidade, e quando veio a pandemia, ele teve que se afastar. E aí ele pegou e engatou com a aposentadoria dele, né? E isso fez muito mal a ele. Então, eu percebi logo que não era só colocar o aparelho nesse paciente, porque ele poderia depois voltar e dizer assim, doutora, olha, o zumbido não foi embora, não. Tá aqui, agora a senhora ligou um outro barulho e está piorando mais ainda, tá? Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão, né, ele volta para o otorrino e acaba se queixando, né? E aí a gente tem que fazer todo essa anamnese bem feita, saber se ele tem todas essas queixas que a senhora muito perfeitamente pontuou, né, que devem ser questionados, e ir tratando aos poucos, né, porque a doutora Tani já diz, né, que tem questões até metabólicas que podem provocar o zumbido, né, pessoas que têm ferritina alta, diabetes, então é uma gama de situações que podem provocar o sintoma zumbido. Então, a gente realmente precisa se dedicar e olhar para o paciente com esse carinho, né? De que não é só colocar uma terapia sonora, fazer uma terapia sonora, é muito mais além, porque às vezes a gente cuida da audição, dá uma melhora na acuidade, né, dele auditiva, mas a gente deixa a desejar com relação ao tratamento, porque não é só a terapia sonora. Tem que ver o que é que na vizinhança pode também estar causando esse zumbido para a gente também tentar ajudar o paciente nesse sentido, né? Às vezes uma boa conversa, doutora, ele já sai lá relaxado. Eu acho que Thaís está por aí, que é a nossa assistente comercial, ela sabe que eu gosto muito de conversar, então muitas vezes o paciente chega até tenso com o zumbido, ó, atacando. E aí a gente conversa um pouco no consultório, né, Thaís? Ela levantou a mão. Levantou a mão aí, ó. E assim, primeiro, eu acho que é importante, porque o paciente, às vezes, ele já foi em outros médicos e existe ainda hoje, a doutora Tani, que é a referência em zumbido, ela fala que é horrível, porque o paciente chegar para um médico otorrino, às vezes vai num neuro, achando que está com alguma coisa na cabeça, e ele diz, não, isso aí não tem jeito. Não tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Você percebeu esse som e a gente vai fazer de tudo para você não perceber. Você não está com tumor na cabeça, você não está com uma coisa mais séria. O zumbido é algo sério que a gente precisa tratar, mas a gente vai descobrir o que é. Olha, eu posso ter causas no seu ouvido, eu posso ter causas na sua cabeça, né, que você conseguiu perceber esse som, é uma percepção sua de um som que ele foi gerado, entendeu? Então, a gente vai, não dê tanto, eu digo muito, não dê tanta importância ao zumbido. Olha, eu até digo,
nós temos capacidade, o cérebro tem capacidade de habituação. Eu, quando saio de casa, eu boto meu perfume, né? E eu boto meu perfume porque eu gosto daquele cheiro. Aí eu saio na rua, eu não estou mais sentindo cheiro. Meu cérebro se habituou. Mas eu chego, às vezes até uma pessoa mesmo no elevador, como está cheirosa, não estou mais sentindo. Então, a gente pode fazer isso com o zumbido. Você vai se acordar, ó, ele está aqui, mas eu esqueci dele. Agora, tem zumbidos, eu preciso quantificar, eu preciso saber qual é a causa, entendeu? Às vezes, a causa tem muito a ver com o lado emocional? Tem, foi no seu sistema nervoso que você passou a perceber esse som que só você percebe, entendeu? Só pegando o gancho nessa questão emocional. O otorrino, ele, quando o paciente se queixa de zumbido e que ele percebe, a senhora, por exemplo, vou direcionar para a senhora, é possível prescrever remédios para ansiedade e acompanhar por algum período o paciente? Olha, primeiro eu vou descobrir a causa. Né? Não é só o emocional, mas foi... Eu não sei nem, às vezes, qual é o que foi primeiro, porque a audição, ela é toda interligada com o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, se ele está ansioso porque está com zumbido, ou se foi a ansiedade que está dando problema para ele. Eu vou procurar ajudá-lo descobrindo a causa. Quando eu vejo que existe realmente um componente de ansiedade que precisa que um psiquiatra veja, eu posso. Obviamente, às vezes o paciente faz, eu não consigo dormir. Então, eu vou medicar ele para ele dormir, entendeu? Ele precisa dormir. Uso muito uma fonte sonora, porque você tem que estar ligado no teu zumbido. Liga em algum som que você ache bom, que você ache gostoso. Ele vai competir com o teu zumbido. Por que que durante o dia você consegue realizar as coisas e à noite você não? Porque você só tem o som do seu zumbido. Isso. Entendeu? Durante o dia, eu digo, durante o dia, algumas vezes você deixa até de se lembrar que tem um zumbido. Ah, doutora, mas tem os outros barulhos. Então, vamos botar um barulhinho na hora de dormir? Inclusive. Vamos fazer isso. Às vezes tem até... olha, o médico disse para mim, vai em outros colegas, disse para mim que isso não tinha jeito não, mas que eu ligasse um radinho... Ou então que eu botasse o celular, aquele fone de ouvido, como eu vou fazer isso? Mas, na verdade, isso funciona. Agora, você precisa abordar para o paciente, pegando o gancho de doutora Tani. Faz sentido para você? Se eu tenho 2 sons e eu começar a me ligar no outro, né? Se eu tenho uma mãe que está numa reunião, o povo falando, contando piada, e ela consegue ouvir o choro do neném, por que é que eu não vou conseguir deixar de ouvir o meu zumbido para prestar atenção no outro som que eu estou colocando? E de repente é mais confortável, mais relaxante, né? Então, assim, a gente tem um caminho, agora é um caminho. Não pense que eu vou dar eu vou te dar um remédio hoje, e você vai ficar bom. Não vai ser. Se não está conseguindo dormir, vamos dormir. Porque dormir é importante. A gente regula muito. Às vezes, o paciente diz, olha, eu estou até numa época tranquila. Você está dormindo bem? Não, dormir, eu não estou dormindo, não. Então, você está errado. Eu não estou dormindo, eu não estou fazendo uma atividade física, está cuidando de você. Porque o zumbido, ele mostra que algo está errado. Não é um tumor na cabeça, não. Isso são casos raríssimos. Pode ser? Pode. Mas é casos raríssimos. A grande maioria tem casos tratáveis. Então, a gente tem, como eu lhe disse, desde um problema na articulação, tem que ver todos os exames sanguíneos. Aí o paciente está com problema de diabetes. Eu tenho que encaminhar ele para tratar essa diabetes. Não vou sair medicando, não. Deficiência de vitamina B. A vitamina B, ela participa
de todas as funções neurológicas. Ela é importante. O paciente está com a vitamina B lá embaixo. Então, suplementando vitamina B, tem paciente que às vezes eu suplemento, e vitamina B e vitamina D, suplemento, precisa. Então, o suplemento, doutora, eu fiquei boa, mas foi com aquele remédio. Eu digo, você tomou suplemento. Então, olhe, você não tem problema. Agora, você sabia que existe, eu estou falando do zumbido, que a grande maioria é o zumbido subjetivo. É aquele zumbido que é só a pessoa percebe. Ela tem uma percepção consciente de um som que não tem uma fonte sonora externa. Mas existe o zumbido objetivo. É aquele que diz, olha o barulhinho que está fazendo no meu ouvido. Então, existe alguma contração aí, voluntária, nessa vizinhança, que está dando esse som. Na grande maioria das vezes, musculares, esqueléticas, tudo isso a gente tem que pesquisar. Agora, são pequenos os casos de zumbido objetivo, mas também é tratável. Ô, doutora, só para contextualizar o porquê que eu fiz essa pergunta com relação à medicação, porque como a gente está batendo papo, e aí a gente traz experiência da gente da prática, né? E eu atendi um paciente com zumbido, né? E aí, no primeiro momento, nas primeiras sessões, né, de adaptação do aparelho, ele estava de uma forma. Você via que ele visivelmente estava mais ativo, né? E com o passar do tempo, ele fazendo tratamento com a medicação, tá? Ele começou a chegar mais sonolento, mais apático, né? E você via que tudo estava ouvindo bem, porque estava com uma tecnologia muito boa, né? E a gente tentava questionar, trazer as possíveis causas, o que a gente poderia fazer para tornar ainda mais prazerosa aquela experiência dele com o aparelho auditivo, mas ele estava completamente sem resposta. E aí ele me confidenciou, né? Ele falou numa sessão que eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa. E aí ele disse que estava fazendo um tratamento e estava usando uma medicação. E era uma medicação que era para determinada situação. E aí estava deixando ele muito sonolento, né? Então, inclusive foi passado até por um otorrino, né? E aí ele até perguntou, ele disse, eu não sei se continua a tomar. Eu disse, olha, eu não sou médica. Eu não sou médica, eu sou fonoaudióloga, eu oriento que o senhor volte para a médica, né, e pergunte a ela se é comum essa reação que o senhor está sentindo, se faz parte do tratamento, né, e conte se o senhor está se sentindo bem, se não está se sentindo bem, né, e aí esse paciente, ele é um fofo, né, ele realmente, ele é um estudo de caso, porque ele, cada semana, ele chega com uma novidade, e a gente sempre procura lá na Audimed, acompanhar de perto esses pacientes com zumbido, né? E está sempre prestando todo o apoio, né? Porque a gente sabe, doutora, né? Frequentemente a gente vê casos aí de pessoas que possuem zumbido assim, incapacitante, né? Que pode chegar até uma tragédia, né? Mais de 10% dos zumbidos podem ser incapacitantes. Isso. E cursam muito com depressão. Então, assim, o paciente, ele precisa de uma abordagem de um psiquiatra, né? Um paciente deprimido, não sou eu que vou tratar a depressão dele, né? Eu não acho que eu devo dopar o paciente, não é minha função. Obviamente, se ele precisa realmente de uma medicação para fazê-lo dormir, eu vou passar, né? Mas a gente vai em busca de sair desse cuidado. E um paciente, mesmo um paciente deprimido, que está cursando com zumbido, ele precisa de uma abordagem de alguém que entenda o problema dele. Porque um psiquiatra, ele atende do que é depressão, mas nós, né, o otorrino e a fono, a gente sabe o que é perceber um som, né? A gente sabe o que é som, a gente sabe como quando você faz a acufenometria, você vai quantificar, né? Você vai tornar o zumbido algo real.
Você vai botar lá no aparelho, ó, que seu zumbido é assim. Ele vai dizer e a gente vai saber. E a gente vê, muitas vezes, o paciente, ele chega com um nível de audição do zumbido muito alto e ele diminui aquilo ali, entendeu? Olhe, às vezes, só um relaxante muscular que você passa, que pode dopar um pouquinho, entendeu? Eu peguei um paciente extremamente estressado, participou era coordenador de jogos estudantis, e ele estava extremamente estressado. Aí eu vi que estava toda aí, já com dor muscular, tudo. Aí eu disse, eu vou passar Eita, os cachorros aqui. Aí eu disse, eu vou passar um relaxante muscular, vai lhe dar um pouco de sono. Aí eu disse, mas você deve tirar uns 3 dias. Aí ele disse, ai, doutor, eu posso não. Aí eu disse assim, se você fosse sua mãe, como é que ela lhe aconselharia num momento desse? Que você não está dormindo, você vai trabalhar sem dormir. Eu quero que você durma. Eu quero que você relaxe. Porque não dá para você ficar bom do jeito que você está, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Eu acho que um psiquiatra, não sei se ele vai ter esse olhar, porque eu sei o quanto você tá perceber um som o tempo inteiro. Eu acho que o otorrino, que faz essa parte de zumbido, né, que tem esse olhar para o paciente, não vai ser um psiquiatra, um psicólogo que vai conseguir. Nós vamos conseguir muito mais, entendeu? E aquele paciente também que teima em não usar aparelho auditivo. Olha, você deixou de perceber coisas, deixou de perceber sons ambientes e está começando a perceber sons que não são ambientes. Então, vamos voltar a perceber o que existe. Entendeu? Só uma percepção, né? Na verdade, é uma percepção. E existem casos, doutora, me permita só aproveitar esse gancho da senhora. Existem casos que basta a gente fazer a adaptação, né? Colocar a amplificação sonora através do aparelho auditivo e o paciente já acha que já está curado. Eu não estou ouvindo mais, o zumbido não está mais me incomodando. Claro, ele agora tem outras coisas para ouvir, é lógico. Perceber, discriminar o que as pessoas estão falando. Eu disse, você escuta, eu sei que você escuta. É óbvio, eu não vou botar aparelho auditivo em quem não escuta mais, mas você precisa entender o que as pessoas estão falando, né? E não ficar se isolando e percebendo coisas que não é legal, né? Então, assim, outra coisa que você falou aí, que eu ia explicar. Por que é que essas alterações metabólicas elas chegam a interferir na via auditiva? Porque a via auditiva ela leva a irrigação. Então, quando se você tem qualquer problema na irrigação, a irrigação da via auditiva ela é terminal. A gente tem uma artéria. Vem as artérias, aí chega na artéria labiríntica. Então, tudo que tiver na circulação, você está com disfunção de tireoide, você está com colesterol alto, você está com problema na glicose, tudo isso vai interferir na circulação do ouvido. Você está tenso, você interfere, sua musculatura aqui não está relaxada. Você é o zumbido que se fala muito, zumbido somatosensorial, isso é entidade já estudada. E assim, a gente vai fazer um trabalho fisioterápico. Às vezes eu não tenho uma fisioterapeuta, o paciente não tem como ir, você vai fazer uma massagem. Se dá um tempo, tu tá tensa. Teu zumbido piora quando? Piora quando eu tô no carro. Claro, no carro ela tá tensa, né? Dirigindo. Trânsito ruim, tensiona tudo aqui. Aí, piora quando eu tô no trabalho. Claro, trabalho você tá lá o quê? Digitando, preocupada. Tem horas que ele melhora, então a gente vai atrás do que melhora. E assim vamos. Então, assim, zumbido é um caminho árduo, porque eu não tenho a pílula mágica, mas eu nunca disse para um paciente meu, e olha que eu sou de uma época que realmente se dizia, zumbido não tem jeito. Não, zumbido tem jeito. Se, olha, ele se tornar, pelo menos,
Tem paciente que diz, doutora, meu zumbido está lá, viu? Mas assim, eu me acordo, aí ele está lá, eu digo, estou vivo. Aí eu digo, ó, já se viu por uma coisa, né? Tu já sabe que está vivo, agradece a Deus e deixa de dar importância ao zumbido. Exatamente. Ó, quando a gente faz esse aconselhamento, porque antigamente eu só tinha essas ferramentas. Eu nunca gostei de dizer isso não tem jeito. Não, sempre gostei. Minha medicina sempre foi aquela que eu queria resolver, eu queria sempre acolher. Então, por isso que eu acho que eu me interessei por zumbido. Então, nunca disse que não vai resolver. Claro que não. Se você tem um problema que não é uma coisa muito séria, mas que está lhe atormentando, a gente vai lhe dar algum subsídio para você melhorar. E melhorava. Melhorava, às vezes, só com esse aconselhamento. Só o paciente saber que ele não tem uma coisa tão séria, que tem alguém que diz, ó, tem paciente que diz, meu marido disse que eu estou doido, eu estou ouvindo coisa agora. Doutora, tem uma panela de pressão aqui. Aí eu disse, mas tu gosta de panela de pressão, hein? Para tu estar ouvindo sem ela nem tá ligada. Tu está ouvindo a panela de pressão, então vamos desmistificar um pouquinho. Porque é uma percepção que você deixou acontecer. Entendeu? Eu também tenho um zumbido. Mas ele melhora. Quando eu estou muito estressada, eu digo, olha, a musculatura dos olhos não vibra quando a gente está estressada, a gente não consegue fazer aqueles movimentozinhos involuntários, a gente faz no ouvido também. O ouvido tem 2 músculozinhos, pequenininhos, mas que eles não são para ser acionados toda hora, eles só devem ser acionados quando a gente tem um som muito alto para poder ele barrar a entrada desse som. Se tu está muito tensa, tu tensiona esse teu músculozinho e aí tu vai ficar ouvindo, tá entendendo? É uma borboletazinha que está batendo, é um bicho que tem no meu ouvido. Mas isso passa. É o músculo tensor do tímpano e o do estapédio. O estapédio. E tem cirurgia, inclusive, para isso. Porque tem gente que você não consegue que ele deixe de... Ele tensionou tanto que o músculo hipertrofia e fica aí, ó, rígido o tempo todo. Aí você faz É porque é difícil a gente desconstruir que é uma percepção que a pessoa tem e que ela deixou passar. Você deixou passar esse zumbido. Você deu importância a ele, porque quem está percebendo ele não é o seu ouvido, é o seu cérebro. Às vezes aparece num momento de tanta tensão, entendeu? A gente tem que se acolher, a gente tem que ter mais prazer no viver do que só trabalhar para pagar a conta. Entendeu? A gente tem que procurar. E assim, procurar umas coisas simples mesmo. Às vezes, assim, tu já parou para olhar e ver como o sol está bonito, como hoje ele está diferente. Você acordou de 3, 4 horas da manhã, pronto. Me acordo de 3, 4 horas da manhã, doutora, aí está lá o zumbido. Eu disse, vai na janela. Tu nunca mais tivesse a oportunidade de ver como é o sol nascendo. Vai lá, vai ver que coisa bonita da natureza, né? Vamos perceber isso. São coisas simples, mas que são grandiosas demais. E que dão um significado diferente à vida da gente, né? Perfeito, doutora. Mas pergunta aí. É muito engraçado, porque os pacientes, quando chegam para falar do zumbido, eles são muito criativos, né? Teve um que chegou e fez assim, doutora, eu tenho uma perda auditiva, tirou o exame, eu tenho uma perda auditiva dos 2 lados, e eu tenho também um casal de grilo. Aí eu parei e cada lado ele disse que tem uma dupla, né? E disse que, pelo amor de Deus, eu espero que eles sumam, né? E, doutora, só para fazer um adendozinho, a senhora falou da terapia que fala também, orienta para o paciente ligar um som, né, ambiental quando for dormir e etc. Né? E a gente sabe que hoje tem aplicativos, inclusive a própria Beltone, isso.
o aplicativo específico, que é o Beltone Calmer, né, onde ele dá a oportunidade do paciente ele interagir com imagens que deixam a pessoa mais tranquila, com sons que se assemelham ao seu zumbido, né, aquele ao chiado, ao barulho de chuva, né, de mar, de cachoeira, de grilo, né? E isso é muito importante, a gente sempre também orienta para o paciente fazer esse tipo de tratamento, né? Ele ajuda até na respiração, né? Para você aprender a respirar, porque no corre-corre do dia a dia, a gente acaba até esquecendo de respirar, né? Imagina Exatamente, né? Então, é só para situar com relação a isso. Agora, vamos lá. E o zumbido, ele costuma aparecer com mais frequência nos homens ou nas mulheres, doutora? E em qual idade também? Nas mulheres, né? Então, como eu falei para você, por quê? Por conta das nossas alterações hormonais, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, aparece mais em mulheres, mas, assim, a partir de 60 anos, 35% da população, como eu já disse, ele vai, ou você tem ou você já teve, né? O que a gente não quer é que esse zumbido se torne crônico, a gente quer que esse zumbido apareça e desapareça, né? A gente tem muita coisa para a gente investigar e fazer ele melhorar, né? Eu acho que se ele fica uma coisa perceptível às vezes, ou não lhe incomoda, entendeu? Isso a gente tem essa capacidade de fazer, o nosso cérebro tem esse poder e a gente consegue. O zumbido ele tem uma prevalência global de 15% da população. Então, é muita gente com zumbido. Agora, que ele se torna incapacitante é uns 10%. Então, assim, é uma coisa para a gente realmente dar muito valor. Ele é mais frequente nas mulheres. Agora, com essa juventude usando muito fone de ouvido de uma maneira desregulada, a gente está tendo também muitos jovens com zumbido, né? Quem nunca foi a uma boate, boate da minha época, né? Mas que você ia para um show, né? E você voltava no outro dia, chega a cabeça estava zoom, né? Por quê? Porque aquilo ali você foi submetido, né, a um ruído muito alto e aquilo ali danificou temporariamente a sua audição. Agora, aquilo ali é temporário, né? Mas se a turma fica usando fone de ouvido e eles usam alto, porque o jovem hoje em dia ele está muito interligado. Então, assim, ele quer ouvir o que está se falando fora, ele está aqui digitando, ele quer ouvir o som. Então, assim, realmente a gente precisa parar para respirar. A gente precisa parar para fazer uma coisa só, entendeu? A gente não pode, né? Toda vez que você está nesse... Então, a gente precisa se autocuidar, sabe? Porque senão a gente vai viver muito estressado, vai viver muito... Hoje em dia, se você não responde uma mensagem de WhatsApp, tu não me respondeu, parece que você morreu, somente porque eu estou atendendo e eu quero me dar esse momento de não estar o tempo todo ali ligada, porque toda vez que você acessa o WhatsApp, você se desconcentra, entendeu? Você sai daquela sua linha. Então, isso é muito... O celular, lógico que é maravilhoso, entendeu? Mas ele é uma coisa que realmente a gente não pode deixar dominar. Até uma das coisas também que a gente vê que, quem sabe, toda essa carga de energia que a gente tem, isso também tem a ver, né? Não existe uma explicação assim, isso com isso e com aquilo. Não é feito uma diabetes, né? O zumbido ele é multifatorial na grande maioria das vezes. Mas a gente pode melhorar, com certeza. E não é para ficar com zumbido,
E na pior das hipóteses, tem a terapia sonora, tem o aparelhinho para a gente... e tem que ter um otorrino que seja realmente, que queira abraçar essa causa, entendeu? Que não diga, não tem jeito, e se vira aí com esse teu problema. E não adianta, porque psiquiatra, ele não vai dar o acolhimento que um otorrino vai dar, entendeu? Então, doutora, aproveitando o gancho, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Como é que o aparelho auditivo, ele auxilia nesse tratamento? Olha, quando tem a perda auditiva, ele vai, né, o paciente deixou de perceber sons, né, deixou de entender muita coisa e ele fica isolado, então ele começa a perceber, ele deixou. É como se a gente barrasse alguns sons que não são necessários, né? E quando ele tem a perda auditiva, ele deixou esses sons passarem. Então, quando você restabelece a audição dele, ele deixa de perceber esses sons. Então, ele auxilia muito quando não tem uma perda auditiva, quando tem uma perda auditiva. Quando não tem uma perda auditiva, o aparelho auditivo, ele pode gerar um som para mascarar aquilo ali que ele está ouvindo. Então, porque às vezes é isso, o paciente, ele quer parar de ouvir, e ele quer parar de ouvir hoje. Eu tenho que tratar um monte de coisa ali que está errada na vida dele, né? Assim, que ocasionou, ele está com o intestino mal, ele não está dormindo bem, ele está com as taxas irreguladas, ele parou de tomar o remédio, porque não gosta de tomar muito remédio. Enfim, tem tudo isso aí. A gente tem que dar o aconselhamento, o autocuidado, mas ele quer parar de ouvir aquilo ali. E eu não tenho ainda esse botão liga e desliga, não tenho. Eu vou fazer um tratamento com ele, vou fazer um relaxante muscular, porque ele está extremamente tenso, ele tem bruxismo. Às vezes o paciente diz, eu não, doutora. Aí o acompanhante faz, doutora, os dentes dele estão tudo desgastado. Aí eu digo, e quem foi que desgastou os seus dentes? Pelo amor de Deus, me diga, foi algum bicho aí que entrou, foi? Então, assim, às vezes até para admitir isso é difícil. Então, mas eu não tenho esse remedinho que eu vou botar, bota um negócio aqui. Aí eu... doutora, só uma observação. É um acompanhamento, né, doutora? É em conjunto, né? É em conjunto. A melhora é gradual, entendeu? A melhora é gradual, não é de repente. Tu tá percebendo um som que foi tu que foi capaz de deixar esse som passar. Entendeu? E ele está lá, na tua cabeça, entendeu? Então, para eu tirar ele daí, tu vai ter que me ajudar. Tu precisa acreditar também. Precisa acreditar, entendeu? Faz uma oração antes de dormir. Ah, doutora, eu rezo tanto. Bota uma música. Minha neta já mandou eu fazer isso. Mas a gente vai melhorar. Vou irrigar melhor teu ouvido, entendeu? Há quanto tempo eu passo ginkgo biloba? Todo mundo diz que não resolve. Comigo resolve. Comigo resolve. Entendeu? Resolve sim. Mas não é só o remédio. Entendeu? É esse outro olhar. Falando em eu ia perguntar por ele, o ginkgo biloba, o famoso. Ele é indicado para quê? Só para a gente explanar, porque tem alguns estudantes também. Porque é tão passam tanto o ginkgo biloba, né? É bem comum o paciente falando. Hoje em dia usa muito beta-estina, né? Quando tem tontura associada, o beta-estina é melhor. Agora, a ginkgo biloba, ele é um vasodilatador. Como eu falei para você, que a irrigação do ouvido, ela está deficitária. Quando você tem alguma alteração em algum local fora do ouvido, né? Você tem colesterol alto, você está com pressão alta, você está com a glicemia elevada, você tem um distúrbio em algum desses hormônios. Então, se eu melhoro a irrigação, se eu tento melhorar a irrigação do ouvido, então, eu estou fazendo um bem, né? Se eu tenho uma irrigação por uma artéria só, tudo que mexe com a circulação vai mexer com ela, muito mais, né? Eu não tenho uma colateral ali para irrigar,
né, o meu ouvido. Então, assim, agora, muitas vezes a percepção do zumbido diminui, mas diminui. Uhum. Eu tenho N pacientes. E assim, a gente já tem trabalhos, Tanita aí, com mais de 200 casos comprovados. Então, não dá mais para a gente entrar nessa. Zumbido não tem cura. Certo, perfeito. Ô, doutora, vamos lá. A senhora já falou aqui as formas. A senhora acredita que, além das terapias sonoras, outras terapias podem ser recomendadas? A gente que faz mentoria com é uma equipe, é interessante que seja uma equipe multidisciplinar. Queria dizer a importância de cada profissional para esse tratamento ser eficaz e a experiência um pouco melhor, né, de percepção do zumbido. Fisioterapia é uma coisa. Desculpa. Enquanto eu pergunto à plateia, né, se pergunta aí, eu falar agora. Eu vi que a doutora Lúcia Betânia, que é otorrino, entrou aí. Lúcia. Doutora Lúcia, muito bem-vinda. É uma honra poder estar também junto aqui com a senhora na nossa primeira jornada. Teremos aí mais 3 pela frente, são 4. Vi que a doutora Vandete, também Macário, entrou, a doutora Cristiane. Muito bem-vindo a todos. É uma honra para a gente poder estar aqui falando desse assunto tão importante do zumbido e trocar a experiência com vocês. As nossas meninas estão todas aí. Eu vi que Manu, Rolim entrou também. Né, que coisa boa. Eu vi que Grace, Raquel, Thaís. Não vi Manu, né? Mas que bom que está aí o time todo. Estamos por aqui. Todo o time. Doutora Graça tomou uma aguinha. Pessoal, se vocês tiverem algum caso que vocês tenham atendido e que queiram perguntar à doutora Graça qual seria uma conduta plausível para abordagem de tratamento, vocês podem fazer aí no chat que a gente faz a pergunta a ela, tá certo? Mas aí agora ela vai falar sobre a importância da equipe multidisciplinar, né, doutora? Para o tratamento aí do zumbido. Com certeza, a gente nunca faz nada sozinho, né? E zumbido, às vezes, nem vem sozinho, mas isso é um outro... para uma outra live, né? E vocês vão dar continuidade. A gente precisa de fisioterapeuta, nós precisamos da fonoaudióloga competente, que faça os exames direcionados ao zumbido, que já temos exames, não são pedidos, mas nós temos a audiometria de altas frequências, para ver já a lesãozinha na via auditiva, que não é percebida como perda, mas tem a lesão. A sensibilidade, que a gente tem um limiar de sensibilidade auditiva, que muitas vezes esses pacientes de zumbido, eles também têm hiperacusia, né? Então, eles têm um limiar de sensibilidade alto. Por isso que a gente faz um pouco, né? Às vezes a gente precisa também com um psicólogo, né, para auxiliar, porque a gente sabe que a ansiedade, ou ela está sendo causada pelo zumbido, ou o zumbido está causando ansiedade, então também precisa ser vista. Tem as nossas medicações que a gente faz, né? A gente trata, se tem uma deficiência de vitamina, eu faço. Se tem um problema realmente de diabetes, aí é o endócrino que vai cuidar. Eu acho que cada um, se tem um problema de tireoide, também, mas a gente tem que ter essa visão de pressão alta. Se está tendo, tem que também ter uma modificação de vida, entendeu? Então, as pessoas precisam se cuidar, as pessoas precisam se ter um autocuidado, se dar mais valor, sabe? Então, a gente não pode ter um dia onde a gente só agrega preocupação, a gente tem que ter mais, vamos dar mais prazer nessa vida, entendeu? Sabe, às vezes, assim,
tomar um café da manhã. Hoje eu vou sair mais tarde, porque eu quero tomar um café da manhã com mais prazer. Não assim, tá engolindo, né? Na maioria das vezes é assim, né, doutora? Pois Essa é, correria, a você vida engole, entendeu? E às vezes engole já no celular, respondendo pergunta, né? já acorda no celular, né? Então, O se dia já dá, começa assim, né? Esse tomar estresse, essa correria. um café com uma amiga é uma medida terapêutica, né? O café não pode ser em excesso. Então, as chantinas, a pessoa que fica o tempo todo, café o dia todo, Coca-Cola o dia Essa todo, pergunta, eu iria fazer essa pergunta, doutora. O café, a Coca-Cola, se poderia as influenciar. chantinas, a dieta toda em cima de açúcar, né? Então, o açúcar é vilão para o ouvido, isso é fato. Ó, tem depoimentos de pessoas que passaram assim, vamos fazer uma experiência, um mês sem açúcar refinado, sem esses carboidratos de alta absorção, de absorção rápida. Então, vamos fazer um mês e vamos ver? Vamos ver como é que se... Porque, às vezes, o exagero é muito grande. Quando a gente... Se todo dia você come biscoito... Olha, a Catinha acabou de entrar. Desculpa, mas a senhora querida aí. A Catinha acabou de entrar para prestigiar aí, doutora Graça. Obrigada. Mas veja aí, se tiver mais perguntas, mas é isso. Ô, doutora, eu tenho. Diga. Tem um bocado aqui ainda, viu? Ótimo, ótimo. O assunto, perguntas não falta. E essa aqui é o nosso maior interesse, né? A partir de que momento a senhora entende que o paciente ele tem a necessidade de partir para a terapia sonora com aparelho auditivo? O paciente chega no consultório, deixa eu reformular, o paciente chega no consultório, numa primeira consulta, e aí naquele primeiro momento que ele refere zumbido, a senhora faz um tratamento específico antes de prescrever o uso do aparelho auditivo, depois que ele chega até com o exame de audiometria? Primeiro, eu tenho que pedir os exames, né? Primeiro, eu vou fazer aquela anamnese bem detalhada, né? Uhum. Se eu tenho um paciente que ele diz que o zumbido piora no ambiente de trabalho dele, né? Porque o ruído lá é muito alto, né? Então, já vai me direcionando. Tem aquele paciente que modula o zumbido, então o zumbido piora quando eu mexo a cabeça. Seu zumbido apareceu, é um zumbido agudo, que apareceu com menos de 6 meses, ou é um zumbido já crônico. Então, eu vou fazer aquela anamnese bem detalhada. A partir da anamnese, tem exames que são básicos. Então, o básico, eu tenho que pedir aquela audiometria básica, né? Mas eu preciso também pedir uma audiometria de altas frequências, né? Se dentro da audiometria básica, porque os planos de saúde, eles não fazem essa audiometria de altas frequências, não faz a acufinometria. Então, se dentro da audiometria básica dele, ele já tem uma perda auditiva, que ele precisa fazer uso de um aparelho auditivo, então, olhe, já tem uma lesão na via auditiva. Eu tenho que reparar isso. Eu tenho que reparar. Não dá para como ficar bom. Porque você tem um problema na sua via auditiva. Então, a partir daí, o zumbido... Porque inclusive, hoje, consenso que para se ter zumbido, tem que ter uma alteração na via auditiva. Mas é como eu disse, a via auditiva, ela não é só ouvido. É ouvido, nervo e sistema nervoso central, mas sistema límbico. Então, tem que ter uma alteração ali. A grande maioria tem um problema na via auditiva, na recepção do som. Então, que a gente, às vezes, não vê numa audiometria simples, porque a pessoa não tem uma perda auditiva que ela necessite de um aparelho, mas ela tem uma alteração na via auditiva que deflagrou o zumbido. Então, eu estou sabendo por onde o caminho é. Às vezes, não tem nada disso. Aí, ela tem um problema na vizinhança. Ela tem um problema muscular, ela tem uma alteração de articulação, ela tem um problema no pescoço, porque são os pontos gatilhos,
né? Então, às vezes o paciente até diz, doutora, dói tanto aqui às vezes, dói tanto aqui, não é alguma coisa no meu ouvido, eu digo, não, é dor no ouvido, mas não é do ouvido, é da vizinhança. Então, essa daí não vai ser favorecida com isso, entendeu? Mas, às vezes, eu indico a terapia sonora quando o paciente ele não consegue, assim, no aplicativo fazer, ele não está conseguindo dormir, ele não está conseguindo, ele quer deixar de ouvir aquilo ali. Então, vocês têm uma capacidade de fazer um aparelho de quantificar intensidade e frequência a esse zumbido para combater. Eles vão ser antagônicos, então ele vai deixar de ouvir aquilo ali. E aquilo está perturbando a qualidade de vida dele, ele não dorme. Ele se acorda 3 horas da manhã e não dorme mais. Eu até consegui dormir, doutora. Quando eu boto, às vezes até o ventilador mesmo já faz um som que faz eu adormecer. Eu também estou cansado, mas aí eu tenho um despertar breve, né? Porque, assim, sono e audição também está muito ligado. Se a gente não tem sono bom, entendeu? Eu tenho que melhorar isso. Então, vamos tirar esse cafezinho depois das 4 da tarde, embora. Vamos passar para chá. Tudo é uma questão de tanto gostoso. Ah, mas eu gosto mesmo de café, eu sei, mas a gente muda. A gente muda para ser melhor para a gente. Entendeu? A gente tem que aceitar, né? A gente tem que aceitar a aceitação das coisas. Então, assim, os pacientes que realmente eles ficam muito ligados no zumbido, então eles entram numa depressão profunda, que aí é muito difícil de você tirar. Porque por mais... Diga. E a senhora percebe que tem alguma assim, resistência do paciente quando a senhora faz a prescrição? Olha, eu indico que o senhor faça um teste com um aparelho auditivo, né, e vou colocar aqui para a fonoaudióloga, o aparelho tem que ter o gerenciamento de som. Essa notícia, quando a senhora indica, o que a senhora percebe? Que eles aceitam bem? Qual o público que aceita melhor? Se tem alguma diferenciação nesse sentido? Porque lá na clínica a gente tem. Pois é, eu acho assim que se a gente faz uma abordagem boa, entendeu? Se a gente explica, né? Se eu mostro para ele que aquilo faz sentido, eu acho que ele eu digo, não vai deixar de... Você não... Porque tem muita restrição ao aparelho auditivo, né? Porque o aparelho auditivo é uma coisa que os outros vão perceber, né? Porque o aparelho auditivo é uma coisa que eu não gostaria de usar. Existe ainda isso. Você bota um óculos numa boa, né? Você bota eu, pelo menos, adoro. Eu adoro. Eu vou tirar óculos quando eu fizer minha catarata, mas eu vou continuar usando, porque eu gosto. Então, assim, mas o aparelho auditivo tem essa resistência. Não é uma coisa também muito barata, a gente sabe disso, mas eu acho que é possível, entendeu? Eu acho que as mulheres aceitam mais, eu acho, e precisa ser bem adaptado. Aparelho auditivo é algo que precisa ser bem adaptado. A doutora, eu só estou usando um, porque o outro está me incomodando. Volte lá. Eu quero que você diga para mim que está usando seu aparelho auditivo e que você vai entrar no banho e dizer, eita, me esqueci de tirar o aparelho. Eu digo, aí ele está adaptado. Se não for assim, volte lá. Troca a oliva. Aparelho auditivo... Tem alguma coisa errada, né, doutora? Eu digo, não é possível, você pode usar um aparelho auditivo e ouvir a televisão, o som da TV, o seu ouvido. Entendeu? Agora você tem que aumentar a televisão e ainda por cima ficar chateada com o barulho externo, né? Então, assim, precisa ser bem adaptado, mas assim, e quando eu falo que tem esse gerador de som, eles adoram. Agora que nem sempre são feitos, né? Porque às vezes vão pegar um aparelho auditivo que é mais em conta, entendeu?
que não tem uma qualidade. Não pode, a audição tem que ser uma coisa muito boa. Ela é ligada às emoções. Um som, ele tem que ser de qualidade. Liga uma estação chiando para ver se tu gosta. A primeira coisa que você vai querer é sintonizar bem, entendeu? Ninguém gosta. Nem quando eu sou da época do vinil, que o disco arranhava, normalmente na música que a gente mais gostava, que dava vontade de quebrar, né? Porque disco arranhado não dá. Então, assim, precisa o aparelho auditivo realmente ser bem adaptado, trazer conforto, o som ser de qualidade. Não pode ser mais ou menos, entendeu? Sim, doutora, o aparelho auditivo é o que a gente conversou antes, né? Eu acredito que é um conjunto, né, entre o centro auditivo, a fonoaudióloga, o otorrino, quando ele indica, ele faz essa indicação do aparelho auditivo, ele está indicando um local que ele confia, né? Então, assim, você já conhece a profissional. Eu, como costumo fazer as visitas de relacionamento médico, sou eu que estou de frente da Audimed nessas visitas médicas, então, eu escuto muito de vocês. Olha, estou indicando vocês porque eu conheço o trabalho, eu tenho o contato da fonoaudióloga de vocês com o meu paciente, a nossa fonoaudióloga liga para a médica. Então, assim, decidem em conjunto uma melhor adaptação, a gente leva um relatório e faz esse acompanhamento, que é em conjunto. Eu acredito que esse resultado, ele é satisfatório quando a gente tem essa equipe comprometida e trabalha em conjunto com vocês. Exatamente. Exatamente, porque a gente, na verdade, o que a gente está ali apresentando para o paciente não é só colocar o aparelho auditivo, não é só um aparelho auditivo, é um tratamento, né? A gente sempre fala isso. E com relação aos recursos e à tecnologia que os aparelhos auditivos atualmente eles possuem, eu não vou me adentrar, né, no assunto, porque a gente vai ter no terceiro encontro com Bruna, que é uma fonoaudióloga da Beltone, de treinamento, né, do grupo UGN. Ela vai falar, assim, com muita propriedade e excelência, né, que é o sobrenome da gente, e excelência sobre o que é que tem de especial, né, na tecnologia da Beltone, o que é que tem, como é o nosso tratamento de gerenciamento de som, né, e alguns resultados de sucesso, alguns casos de sucesso, que é importante, né, para a gente ter as referências, né, e é por isso que hoje, né, a empresa, a nossa empresa, junto com a Beltone, né, está aí como uma marca, né, de linha premium, tá? E graças a Deus os nossos pacientes, inclusive aqueles que são acompanhados por doutora Graça, eles só têm elogios a fazer, né? Porque realmente a gente pega na mão do paciente e a gente cuida dele por todo o período, né? Porque o que é importante para a gente é que aquele paciente ele fique confortável, ele se sinta bem, ele tenha restabelecido a qualidade de vida dele, né? Claro, sempre pensando que não é um milagre que o aparelho auditivo vai fazer, né? A gente precisa sempre deixar isso claro, né? Eles precisam também, muitas vezes, desacelerar, né? Sobretudo aqueles pacientes que são mais jovens, né? Que sofreram algum trauma acústico e aí não curou no tempo certo, e sequelas auditivas e zumbidos também, e aí a gente tenta mostrar, né, todo o benefício que a adaptação precoce, né, de um aparelho auditivo vai gerar aí no futuro para ele, né, sobretudo por conta da questão do Alzheimer, que a gente viu que tem várias pesquisas, né, estimular o córtex, pesquisas apontam que algumas pessoas desenvolvem precocemente o Alzheimer. Então, a gente meio que traz todo esse contexto para poder mostrar para o paciente que aquilo ali vai ser algo para a saúde dele, né? E, graças a Deus, a gente tem muitos casos de sucesso, inclusive de tratamento com zumbido, né, que estão adaptados, muito bem adaptados, viajando aí por todo o país, fazendo consultas remotas quando necessário, porque hoje os aparelhos, eles dão essa condição, né, pelo menos os aparelhos da Beltone, eles permitem que o paciente esteja na França, por exemplo, e peça um ajuste, porque o gerenciamento de som está assim, dessa forma, e a gente consegue mandar o pacote,
né, de ajustes para ele através do Remote Care, e ele consegue baixar no celular dele e automaticamente passar para o aparelho auditivo. E isso torna a experiência cada vez mais fantástica, né, por parte do paciente. Então, a gente é bem satisfeito com os produtos que a gente trabalha, né, e com os resultados que ele vem fazendo. Viu? Então, tem mais perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí no chat, Lu, que eu não estou conseguindo acessar, não, porque eu só estou me vendo aqui, não vou mentir para vocês. Não tem, mas eu tenho uma. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora, doutora Graça? Claro. Curiosamente, zumbido foi uma informação que eu tive nesse mês em função desse trabalho com a Audimed. Durante a minha vida inteira, eu tive problema de excesso de cera no meu ouvido, então eu faço com frequência, a cada 5 meses, 6 meses, eu tenho que fazer uma lavagem que eu fico muito surda, é normal. E este foi o primeiro ano da minha vida, curiosamente, falando de zumbido, eu acho que lendo e aprendendo sobre isso, eu pude identificar. Então, uns 2 meses atrás, eu tive uma viagem e fiquei algum tempo na piscina, meu ouvido, os dois ouvidos fecharam, e quando eu voltei, eu fui fazer uma lavagem, não consegui, porque estava muito fechado, e eu consegui. E aí eu senti um zumbido, coisa que eu sentia sempre, mas eu não sabia que era o zumbido. E eu passei umas 2 semanas até esse processo de tentar amolecer a cera, com ceruminho e tudo mais, eu fiquei prestando atenção nessa questão do zumbido, e, de fato, percebi uma irritabilidade, porque aquele barulhinho sai de dentro da cabeça, a gente sente dentro da cabeça, parece que é no cérebro. E aí a pergunta eu não sei se eu senti isso antes, talvez eu não tinha prestado atenção. A senhora falou muito bem, a gente se acostuma com alguns barulhos e chega uma hora que a gente não percebe mais. E a minha pergunta isso pode ocasionar um problema muito mais sério no futuro para mim, se eu continuar com esse problema da cera? E, assim, foi muito irritante a questão do zumbido mesmo. Um negócio muito chato. Não, de jeito nenhum, porque veja, quando você está com a rolha de cera, você está impedindo o som de entrar com qualidade no seu ouvido, porque tem uma rolha ali. Então, isso aí pode deflagrar na sua cabeça uma percepção de um som que não existe externamente. Mas se você retira a rolha de cera e tudo volta ao normal, o que você tem que fazer é talvez ir no otorrino com mais frequência para que não tenha essa rolha de cera, para você não ficar percebendo esse zumbido, né? Porque é chato, como você falou, mas o seu ele tem uma causa, é a rolha de cera. Então, isso não vai ter problema, porque tirou a rolha de cera, restabelece a audição e está tudo bem. Perfeito, era só para esse esclarecimento mesmo. Ô, doutor, vamos lá agora falar assim, como é que a gente pode prevenir, né, esse zumbido? O que é que a senhora aconselha que as pessoas introduzam nos seus hábitos de vida, ou alguns costumes, mudar alguns costumes para poder evitar o zumbido? Veja, se o zumbido, na grande maioria das vezes, é causado por alguma alteração nessa via auditiva, então eu tenho que cuidar dela, né? Então, eu tenho que evitar ruídos muito altos, eu tenho que evitar estar direto de fone de ouvido, eu tenho que, se eu boto um som, eu tenho que botar um som que não seja muito alto, né? Eu digo, vocês usam fone de ouvido para que ninguém escute o que vocês estão ouvindo. Mas não, a gente escuta o que os jovens... Isso aí é uma agressão ao ouvido. Quando a gente ia para um show, né, e volta com aquele zumbido, é porque você agrediu a sua via auditiva. Então, tudo que a gente puder fazer que não agrida a via auditiva, então, ruídos muito altos. Uma coisa que eu ia falar também medicações. Tem medicações que são ototóxicas.
entendeu? Então, assim, determinados antibióticos, que hoje em dia se usa menos, são antibióticos mais que se usava, são os aminoglicosídeos, que você usava mais em paciente internado. Hoje a gente usa menos, mas assim, furosemida, que é um antidiurético, ele é ototóxico. Medicamentos que é usado muitas vezes para doenças oncológicas, né? Então, assim, tem muitos medicamentos que você tem que ter, anti-inflamatórios. Então, você tem que ter cuidado também com o que você toma. Evitar café em excesso, evitar comida, açúcar a gente já sabe, então a gente tem que evitar. Isso tem que ser coisas esporádicas. Chocolate também, não é bom. Hábitos saudáveis de vida, né? Fazer hábitos saudáveis de vida. Gerenciamento do estresse. Estresse é condicional para tudo, entendeu? É interessante que eu pego também muito adolescente, aí a mãe faz, esse menino está escutando, não. Porque ele escuta com o cérebro dele, mãe, ele não escuta com o ouvido dele está bom, mas ele não está querendo perceber o que a senhora está dizendo. Ele está querendo perceber outras coisas, entendeu? Então, uma audição seletiva. Faz uma audição seletiva. Então, assim, gerenciamento do estresse, ter hábitos de vida, o sono é super importante, fazer suas dosagens, ver como estão as suas vitaminas, principalmente a D, a B e o zinco, está relacionado. Como eu já falei, o consumo de bebida alcoólica, né, excessivo. Consumo de bebida alcoólica, exato, tem que ser moderado, né, ou leve. O vinho, ele tem, como se fala nos fitoesteroides, é um dos mais, assim, que é liberado. Doutora? Hein? O vinho, você falou? O vinho não é tão lesivo, não. Lógico que tem que respeitar também a dosagem, né? Álcool em excesso é sempre ruim, né? Também não é para beber todo dia, né? Então, quem quiser, mas assim, um vinho para distrair, não precisa. Um cafezinho de manhã tá ótimo, tá de bom tamanho. No máximo, outro cafezinho depois do almoço, e depois do almoço não, dá um tempinho, e a partir das 4, vamos desacelerar, entendeu? E agora não, já tem um bom tempo, né? O café descafeinado, né? Isso, mas também não pode exagerar. Pode exagerar, né? Mas tudo em excesso é ruim, né, doutora? Tudo em excesso. Doutora, mas é isso. Para a gente tentar já seguir para uma linha de conclusão. Quais são as expectativas, assim, bem realistas, para quem busca o tratamento para o zumbido? Quais são, assim? Eu tenho a minha, que é de cura, né? A minha é de cura. Pois é, eu acho que as expectativas são boas, porque a gente já tem muitos casos cientificamente, né? Cientificamente já provados de cura. Então, assim, eu acho que as expectativas são cada vez melhores, já estão fazendo muita pesquisa, então tem muita gente que se interessa por zumbido. Doutora Tânia, há mais de 30 anos que ela faz isso. Entendeu? Então, ela é uma referência mundial, né, em zumbido. Então, já tem exames de imagem, vendo áreas no cérebro onde o zumbido se faz perceber. Então, eu acho que as perspectivas são cada vez mais positivas. Agora, a gente precisa de um gerenciamento de estresse, porque a audição é muito ligada, o som é muito ligado às emoções. Então, a vida moderna, se a gente não gerenciar isso, fica difícil, porque eu não posso... Para o paciente ficar bem, ele precisa querer, né?
Não é um comprimidinho que eu vou dar, não. Ele precisa querer, entendeu? Ele precisa... Ele conseguiu perceber isso. Ele conseguiu deflagrar essa hiperexcitabilidade aí no cérebro dele, perceber isso. Ele vai ter que desaperceber, mas ele precisa querer, entendeu? Ele precisa querer. Não é vamos dizer, um tumor que a gente retira, né? Não é. Certo. Doutora, tem alguma pergunta aí, lá? Não, eu complementei, falei, é um tratamento, né? Vocês que estão aí... Tratamento, a melhora é gradual, mas tem melhora. Tem melhora. Então, veja, essa pessoa que nos falou aí que ela estava com um zumbido temporário, já estava irritando ela. Para você ver que a gente não sabe se a ansiedade gerou o zumbido ou se o zumbido gera ansiedade. Mas aí ela foi lá, removeu a cera, problema nenhum a senhora vai ter. O único problema vai ser procurar um otorrino e tirar a cera. Pronto, tirou a cera, está resolvido. Né? Mas aí foi um zumbido temporário, foi um zumbido agudo, né? Mas tem aqueles crônicos onde as pessoas... Mas assim, a gente vai ter um convívio amigável com o zumbido, né? Então, tem muitos pacientes que dizem, doutora, aquele zumbido, às vezes ele me aperreia mais... Eu digo, quando está mais estressada, mas ele de vez em quando vem, ele não vai embora de todo. Mas não vai embora, os estresses não vai embora também, né? Então, assim, é bem interessante, mas a gente consegue, eu acho que a expectativa é muito boa. E agora, com os aparelhos auditivos cada vez mais nos auxiliando nisso, né? A expectativa de vida, ela nos proporciona viver, mas a gente tem que viver com qualidade. Então, doutora, mas eu escuto, eu sei, mas sua escuta não está boa. A sua escuta tem que ficar boa. Nesse ponto, eu vou fazer um comentário. Muitas vezes o paciente já chega lá com o encaminhamento, né, do otorrino para adaptação, aí ele diz assim, mas doutora, eu não sei por quê, porque eu estou escutando tudo que a senhora está falando. Aí eu disse, eu entendo, perfeito, mas assim, o senhor está escutando nesta situação, porque a partir da configuração da sua audiometria, a gente tem claro aqui que o senhor, num ambiente mais desafiador, onde tem uns ruídos ao redor, mais de uma fonte sonora, o senhor custa a compreender o que alguém vem falar, né? O senhor concorda? Faz sentido para o senhor? Aí ele disse, é verdade, por isso que eu não escuto. Eu disse, pois é, então, os nossos aparelhos, ele vai justamente fazer com que o senhor, essa compreensão de fala, ela fique ainda melhor, entendeu? O senhor está me compreendendo aqui dentro do consultório, mas o senhor vai me compreender quando eu for para a rua ali na frente para fazer o teste com o senhor e a moto passar, e o outro rapaz da pipoca, o carro do ovo também passar, o senhor vai continuar me escutando, né? E aí a gente acaba que convence muitas vezes a pessoa que vem bem resistente, né? Dizendo que escuta tudo, e muitas vezes ele realmente tem a resistência também pela questão estética, né? E aí a gente tenta também fazer todo esse trabalho, as meninas estão aí para não me fazer mentir, né? Que a gente tenta desconstruir tudo essa questão do aparelho, até porque a gente tem aparelhos que são minúsculos, né, hoje, que, claro, vai depender da configuração da perda auditiva para a gente fazer a seleção desse aparelho adequado. Muitas vezes o paciente, ele chega querendo um aparelho bem pequenininho, doutor, aquele que fica lá dentro do ouvido, bem miudinho, mas aí a perda dele não é adequada para aquele aparelho, aí a gente precisa construir toda aquela filosofia para ele que o mais indicado, né, seria aquele outro desta forma, e que tem uma certa descrição, e eu mostro para ele, coloco em mim, né, coloco nele, né, e eu tenho feito muito, sabe o que, doutora? Invertido, antes eu falava muito, né, fazia aquela anamnese bem longa, e eu percebia que o paciente mal falava comigo, né?
Eu disse, rapaz, eu vou fazer uma coisa diferente. Estou contando meu segredo aqui, né? Mas aqui só estamos em colegas. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a consulta todinha, ele já em teste. Então, eu já tenho colocado o aparelho. Assim que o paciente chega com a audiometria, eu já configuro e digo, agora o senhor vai fazer, pergunta algumas coisas, e aí eu vejo que ele tem uma dificuldade, porque eu já tenho mais ou menos a modulação da minha fala, eu sei como eu estou falando mais alto para poder ouvir, né? E aí eu diminuo o som, e eu tenho feito isso, e a resposta é bem positiva, né? Porque o paciente, quando ele já tira no fim da anamnese, por exemplo, daquela consulta, ele já diz, abafou, não foi, doutora? Aí eu, foi, abafou. Então, só vai em teste, né? E seria a minha última pergunta, né? A senhora, quando faz a prescrição, né, de uso de aparelho auditivo, a senhora geralmente pede para aquele paciente ele ficar com um período de teste e testar outras tecnologias? Sim, eu acho, inclusive, às vezes eu digo, o paciente está resistente, aí eu digo assim, faça um teste, né? Fique 5, 7 dias com um aparelho e faça um teste. Não tem custo. E veja a sua percepção no seu dia a dia, porque às vezes os familiares que dizem, não está ouvindo bem. Não está ouvindo bem, doutora, entendeu? Então, o paciente resiste a usar o aparelho e assim, está com zumbido, está com a via auditiva alterada. Primeiro, vamos restabelecer a via auditiva, senão não dá para você perceber o que você precisa perceber, que são os sons externos, não o que você conseguiu perceber que não existe fonte sonora, né? Então, assim, tem que restabelecer. A gente tem pacientes assim que são resistentes. Não, mas eu escuto. Faça o teste, né? Uma semana ele já percebe que o zumbido está melhor. Então, assim, é importante, né? Eu acho que é importante, mas a gente tem muitas causas e, às vezes, as causas são muitas, né? É multifatorial. Então, não é só restabelecer a via auditiva. Aí eu tenho que ver outras coisas também. Por isso que, muitas vezes, ele bota o aparelho e faz, mas o zumbido está aqui. Ele está até mais baixo. Aí eu digo, peraí, também não... Você ainda está se acostumando com o aparelho. Entendeu? Uma pergunta agora, doutora. E existe a possibilidade de um paciente ele sentir mais de um tipo de zumbido? Sim. Sim. Mais de um tipo, às vezes, só aquele que me diz, doutora, tem um apito aqui, agora tem uma panela de pressão, não, é quase uma bateria que está aqui no meu ouvido. Tem sim. Tem sim, mas... Então, agora, só não trato quando dizem que está ouvindo vozes. Aí eu digo, não. Doutora, ela está dizendo que fica uma pessoa falando no ouvido dela. Aí eu digo, aí já não é comigo, não. Já não é comigo, viu? Né? Passa muito não, perceber vozes, aí realmente eu... Alguém falou aqui, acho que foi Luzivânia, falou que já sentiu, mas foi temporário. Ótimo. Eu só não entendi se foi voz. Ela falou aqui, ansiedade. Ela disse que foi o estresse. Foi estresse, né? Tá vendo como é importante o gerenciamento do estresse? Eu também, doutora. Eu, assim, sou prova viva disso. Então, de vez em quando, acho que Ilana que vive comigo, né? Ela já sabe que quando eu estou assim, de estresse, eu faço assim, então, ó, o zumbido. O zumbido, Lado esquerdo. Exatamente. Eu sempre faço, o zumbido agora vem, então, aí ele vem, isso aqui, mas aí ele passa, né? Já sei até conviver com ele e administrar, mas eu sou candidata, né? Porque meu pai também tem um histórico aí grande, minha mãe diabética, né? Tem várias comorbidades e eu tenho que me cuidar, né? Por isso que eu me preocupo hoje muito com essa questão do bem-estar geral, tanto de alimentação, como atividade física, e está sempre periodicamente indo ao médico, né, doutora? Eu acho que... Parabéns, meu pai, essa fonoaudióloga. Precisa. Tá na academia de domingo a domingo, é isso aí.
E aí a gente precisa ter essa rotina, né, doutora, de fazer o check-up auditivo também, né, audiológico, né, as pessoas fazem só check-up de prevenção, ginecológicos, hipertensão, né, e tentar trazer essa filosofia para a gente, quanto mais cedo a gente diagnosticar, descobrir que a gente tem aquela dificuldade, melhor vai ser, né, o futuro da gente, né. Eu sempre comento no meu atendimento, porque nossos aparelhos, eles são da Dinamarca, né, de origem dinamarquesa, então, e na Dinamarca, quase 30% da população usa aparelho auditivo, e aí a pessoa fica perguntando assim, que danado tem lá na Dinamarca que as pessoas tanto têm perda auditiva? Não é danado tem, né? O diagnóstico que é precoce e a conscientização da população em tratar aquilo ali precocemente. Então, não quer dizer que todo mundo tem perda auditiva severa profunda. Quer dizer que mesmo as pessoas que têm diagnóstico de perda auditiva leve já usam um aparelho auditivo, né? E aquelas que têm sintomas como o zumbido também, né, acabam adaptando-se também, né, com o aparelho. Enfim, eu vou passar agora, são 20h42, né? Foi maravilhosa a nossa conversa. Se deixar, eu vou perguntar a noite toda, né? Mas eu vou agradecer aí toda a participação de vocês. Realmente, estou muito lisonjeada de poder conduzir esse momento com a doutora Graça, porque a doutora Graça, assim, é uma pessoa muito querida, né? Uma parceira que sempre acreditou na gente, em Ilana, no trabalho da gente, né? Tem acompanhado a gente aqui todo passo a passo, e tenho certeza que a gente vai fazer muita diferença ainda aí, né, com relação ao tratamento e ao sucesso, à cura do zumbido, né, pelo menos em Pernambuco. Temos pessoas aí em Paraíba que eu estou, assim, muito feliz, né, em ter a oportunidade de ter vocês aqui, né, porque a gente vai chegar aí na Paraíba, vai ter o serviço, né? O Antônio, ele desenvolve lá junto com um grupo, lá na UFPB, né? Um trabalho maravilhoso de acompanhamento de pessoas com zumbido, e já me deixa disponível aqui, tá, Antônio, se você tiver aí, Luzivânia também, né, para convidar a gente participa, convide que a gente leva os produtos, faz demonstração, né, faz palestras explicando, apresentando a tecnologia, e outras coisas que a gente puder ajudar, né, a gente está aqui para fazer o melhor, tá? Agradeço a atenção de todos, já falei mais, agora vou só deixar só mais um recado. Obrigada, Kátia. Amanhã não, na próxima semana, a gente não, vocês perceberam que a gente não falou sobre hipersensibilidades, nem sobre hiperacusia, nem sobre misofonia, né? Porque vai ser um outro assunto na próxima semana, né? E não perca, que vai ser com uma médica maravilhosa também, né? E tenho certeza que representa bastante aí as pessoas do interior aqui de Pernambuco, tá? E eu conto com a participação de vocês, e agora eu vou passar para a doutora Graça, para ela finalizar, e depois Ilana tem alguns recados para nos dar, né? Obrigada. Eu só quero agradecer, quero reforçar mais o Novembro Laranja, né? Quero reforçar que nós precisamos cuidar da nossa audição, que é um dos órgãos dos sentidos, é um dos mais importantes. Eu sou suspeita para falar, mas, assim, inclusive no Alzheimer, né, você sabe que a audição, a lembrança, né, de músicas, são momentos que você viveu, que você pode não reconhecer mais ninguém, mas você ainda lembra daquelas músicas. Então, minha mãe já não me reconhecia, e quando eu cantava algumas músicas, ela cantava comigo. Então, assim, a audição é uma coisa que não pode ser, um órgão que não pode ser negligenciado. Então, todo mundo faz sua visita oftalmológica anualmente. Então, vamos cuidar da nossa audição, ela é importante. E usar aparelho auditivo não pode ser mais um estigma, é um bem. Nós estamos vivendo muito, mas a audição, ela também vai deixar a desejar.
E o aparelho auditivo vem para somar, para fazer bem. É chique, é legal, eu acho o máximo. Agora com as conectividade, né? Então, Então, Ilana tem mas propriedade para falar sobre isso. Pode eu falar, tenho, Ilana. eu tenho muitos pacientes que acham o máximo o aparelho dela. Eu sou suspeita para falar, vocês sabem, alguns aqui que eu uso, né, aparelho, eu Pois tenho é. perda auditiva unilateral, não preciso nem dizer, né, a marca do meu aparelho, e é inovador demais, né, então a gente só percebe e sabe a necessidade quando você realmente tem a perda auditiva. E eu vou falar um pouquinho, vou deixar para a próxima aula, que vai ser tecnologia, e aí eu vou falar algumas experiências vividas e vou estar aqui contribuindo com vocês. Mas eu gostaria de agradecer, doutora, a sua presença. Foi muito importante para a gente dar início, né, à nossa jornada com excelência Audimed, principalmente com uma profissional como você, que é a nossa parceira, né? Então, cuida tão bem aí dos seus pacientes, está em conjunto com a gente, é muito gostoso esse trabalho quando a gente tem parceiros tão dedicados como você. Tá? Gostaria de agradecer a Joyce também que está aqui, falando e contribuindo, falando as vivências de consultório dela, agradecer ao nosso marketing maravilhoso, que é a Luciene, nada disso seria possível sem ela, tá? As meninas que estão aqui, a Thaís, a Grace, a Manu, a Raquel, toda a nossa equipe, a Audimed, né, que faz parte dessa equipe de excelência, e também alguns profissionais, que eu vi aqui a doutora Lúcia Betânia, que é o Torrino, a Cris também entrou, que vive também, tem essa vivência aí diária, né, com o zumbido, doutora Vandeck, queria agradecer a todos os alunos que entraram, dar um recado também, que a emissão de certificado, vocês têm que comentar no pôster abaixo, colocar o nome completo e colocar, eu participei. E aí a gente vai emitir os certificados e enviar para vocês. E falar que a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro será no dia 11, perdão, dia 14/11, às 19 horas. E aí com outra profissional maravilhosa do nosso interior, e a gente está aqui nesse novembro com todo conhecimento e dividindo junto com vocês e aprendendo. É verdade. Muito obrigada. Doutora, Ah, você falou. Lu, Lu, tem tá aí? Oi. Estava fechado meu microfone. mais alguma coisa para acrescentar, Lu? Algum aviso que a gente esqueceu? Eu só quero reforçar que é importante ir lá no Instagram. Eu deixei aqui já no chat o post que eu coloquei. Lá vocês curtem e comentam o nome completo de vocês e a frase "eu participei". Nós vamos mandar os certificados também pelo Instagram, com uma mensagem no direct de vocês. E obrigada, doutora Graça, aula espetacular, esclarecedora, ainda mais para mim que não estou envolvida com a área, mas eu sou uma paciente. Então, foi espetacular, esclarecedora. Nem sabia que eu precisava me preocupar com o meu estresse. Pelo menos por um dia, né? Eu me preocupo para não infartar. Tem que desacelerar. Olha, falando, né? Então, eu acho que a gente já pode encerrar. A doutora Lúcia Betânia, eu acho que entrou ou saiu, eu não vi. Né? saiu agora. Saiu agora, foi, mas ela Saiu, né? esteve aqui na aula o tempo todo. Pronto, então agradecer novamente, né? E a gente se encontra na próxima quinta. Dia 14, Joyce e do Ilana. 11. E Joyce e Ilana, a gente não opinou sobre a aula gravada, se vocês vão querer disponibilizar para quem esteve aqui na aula. É uma coisa que a gente já pode decidir agora, já pedi autorização para a doutora Graça, que é da imagem dela, e aí vocês decidem o que a gente faz. Certo.
Por mim, Por tudo mim bem, também. Vai, tudo bem. Graça. Por Tá mim ótimo. também, ótimo. Então, vamos compartilhar. É conhecimento, Com né? certeza. A gente nem tirou uma foto de... Ah, sim, é verdade. Será que alguém está... Olha, que linda de laranja, a Cris também de É, laranja. Opa, quem quer abrir a câmera? E eu estou de laranja. Ai, que lindo, todos de laranja aí. Ah, quem tá mais de laranja? Quem tá? De laranja, os outros. Eu não estou vendo Ai, que ninguém. legal. Cadê, meu Deus? Não estou conseguindo ver ninguém, minha gente. Só tem 3 pessoas na minha... agora não dá não para tirar. Mas para todo mundo. Ó, eu Pode vou fazer botar print. depois o que foi gravado, né? Sim. Agora vocês sorriam, porque quem abriu a câmera eu vou fazer um print. Olha que beleza. Espera aí um pouquinho, Cris, você está fazendo uma cara tão linda aí. Calma aí, deixa eu tirar um. Vai, sorriam agora, hein? Pronto. Foi? Já foi, já foi. Ai, que legal. Pronto. Não vi Cris, não vi ninguém, mas A assim, Cris aqui, ó, tá aparecendo pra mim. Tá linda de laranja. não vi ninguém, Tá acredita. linda a crise de laranja. Tá linda. Gracinha, veja só, tá vendo? Não sei o que é isso, não. Pronto. Podemos encerrar a gravação. Podemos. Obrigada, então a gente se vê em outro momento. Obrigada. Tá bom. Nos encontramos no próximo. Será dia 14/11, às 19 horas. Próxima quinta. Combinado. Brad Luiz também assistiu. Perfeito. Breve Bradinho, Luiz, ai, que fofinho. Vou sair. Um beijo. também vou sair. Um beijo para você. Tchau. Beijo.